Olá, está começando a última edição do Pix Notícias. Por mais de 2 anos, foram mais de 100 programas levando notícia, informação e opinião até você. Os detalhes eu te conto nessa edição que você vai ver. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Especialista dá dicas de como organizar as finanças e fala da importância de ensinar os filhos a planejarem a vida financeira. Proerd comemora 25 anos. Iniciativa pioneira da Polícia Militar de Santa Catarina orienta jovens a viver longe das drogas e da violência. PM de Garopaba tem novo comando. Major Israel Nascimento deixa a companhia, considerada uma das mais eficientes de Santa Catarina. Destaque no PIB catarinense, setor de inovação tem programa exclusivo de financiamento. Governo do estado pretende investir mais de 100 milhões de reais. Após suspensão de exportação de carne bovina, China retoma a negociação com o Brasil. Na semana do Dia Mundial da Água, a Conferência da ONU debate crise hídrica e alerta para destruição do ecossistema. E você vai ver também, Santa Catarina inicia a colheita da maçã. Estado tem a maior produção do Brasil e variedade certificada está entre as mais consumidas do país. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias já está no ar. Olá, obrigado pela companhia. A educação financeira no Brasil não faz parte da grade curricular. A falta desse conhecimento na gestão do próprio dinheiro pode ser um motivo de endividamento de muitas famílias. Nossa equipe conversou com uma especialista em finanças que dá dicas de como gerenciar melhor as finanças. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, de acordo com os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O último levantamento, apresentado em janeiro, mostrou que a situação afeta diversas classes sociais. Entre aqueles que ganham até 3 salários mínimos, o endividamento são de 79,2%. Já aqueles que ganham mais de 10 salários são de 74,4%. Os motivos são os mais variados, como o aumento da inflação, que diminui o poder de compra, desemprego e até mesmo a falta de planejamento das contas. Muitas vezes, essa falta de conhecimento de administração, de falta de conhecimento de como administrar, leva as pessoas a não saberem realmente quanto elas gastam mensalmente, quanto elas poderiam gastar, qual é a receita familiar, por exemplo, né, se é uma família, qual a receita bruta, líquida familiar, quanto de dinheiro elas podem gastar no mês. E isso, essa falta de conhecimento de gestão financeira mesmo, né, que familiar, pode levar a um comprometimento de renda maior do que eles podem naquele momento, né? A forma como a pessoa administra o próprio dinheiro resulta diretamente em como ela vai sobreviver, viver e conseguir as coisas que ela deseja. Por isso, é preciso ter organização financeira. Então, o que eu penso lá no futuro? O que eu quero construir? O que eu penso lá na frente? Por exemplo, a minha aposentadoria. Por exemplo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero viajar. Então, a educação financeira, ela vai englobar toda essa gestão para eu conseguir sobreviver, que é me manter viva, viver e também construir os meus sonhos, os meus projetos lá na frente, no futuro. As famílias com dívida em atraso, as chamadas inadimplentes, somam 29,9%. E para evitar de chegar nessa situação, uma das dicas da profissional em finanças é primeiramente saber exatamente quanto custa o estilo de vida que a pessoa está levando. Muito legal a gente saber, começar por isso, saber quanto que eu custo no mês, incluindo tudo.
energia, essas contas obrigatórias, como eu disse, energia, água, internet, mas também coisas não obrigatórias. Por exemplo, eu gosto de sair para tomar uma cerveja com os meus amigos todo final de semana. Quanto que eu gasto, mais ou menos? Coloca isso dentro do valor do teu orçamento. A orientação é que desde cedo comece a desenvolver o entendimento das pessoas com o dinheiro. Atualmente, a educação financeira não faz parte da grade curricular das escolas. Sendo assim, os pais podem trabalhar com os filhos questões básicas de como administrar o próprio dinheiro. Uma das opções é o uso da mesada. Quanto mais cedo uma criança conseguir entender que para ela ter aquilo ali, existe um esforço por trás, existe uma energia que, enfim, os pais dela, os responsáveis dela, tiveram que trabalhar, que teve um processo para ela conquistar determinada, para ela ganhar alguma coisa, criança, né, geralmente ganha presente, tudo mais, passeios, enfim. Que existe um esforço por trás daquilo ali e que cada escolha que ela faz também demanda uma renúncia, cada escolha demanda uma renúncia, ela vai trazer isso de maneira mais madura. Os pais do Gabriel optaram por outra forma de ensinar o filho a administrar o próprio dinheiro. Criar uma conta no banco. Lá é aplicado quantias variáveis. Para o dinheiro ser dele, Gabriel tem que saber como deve utilizar. A forma como o Biel lida com isso já teve retorno positivo. Quando eu ganho assim dinheiro da mãe, do pai, de algum familiar, eu sempre guardo. Eu gasto assim só o necessário. Ou assim com algum doce, mas eu sempre tento guardar para comprar. Tipo o meu celular. Eu comprei quase metade do celular. R$500 acho que paguei. Só juntando assim dinheiro. Daí o resto foi a mãe e o pai, né? Eu também sigo o canal Reinvestidor no YouTube. Ele fala um monte de coisa assim de investimento. Ele fala sobre fundos imobiliários e tal. Daí eu penso em guardar bastante dinheiro para quando eu completar meus 18 anos já ter uma boa grana. Cada família tem uma forma de trabalhar essas bonificações. Pode ser por boas notas na escola, atividades exercidas dentro de casa ou comportamento no dia a dia. No caso do Gabriel, os valores depositados não têm critério definido. O pai abriu uma conta, não sei que banco, mas abriu uma conta. Daí tem todo o meu dinheiro estava lá. Daí quando eu preciso para alguma coisa, o pai e a mãe dão. E o pai deposita o dinheiro assim sempre que dá. Quando não dá, ele não deposita. Na real, não tem muito isso. É que eu levo dinheiro pra escola, só que eu não gasto muito assim, entendeu? Não tem muito esse negócio assim de dar menos dinheiro por ir mal na escola e tal. Que eu vou sempre bem, né? Pelo que vimos, é preciso saber controlar o próprio dinheiro para que ele não acabe sumindo, como se fosse mágica. O governo de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar, comemorou no sábado passado o aniversário de 25 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. A iniciativa tem o objetivo de orientar jovens a viver longe das drogas e da violência. O PROERD é um programa educacional de resistência às drogas e à violência. Neste mês são comemorados os 25 anos de atuação da iniciativa. Para celebrar, uma ação foi realizada na sede do Comando Geral da PM em Florianópolis, com atrações para toda a população. A secretária de Estado da Assistência Social, Alice Kirten, participou do evento. Eu acho um programa maravilhoso, né? Principalmente que sai da polícia, que todas as pessoas têm uma ideia muito repreensiva da polícia, que é só repressão e tal. E, poxa, um programa tão lindo, um programa preventivo, né? Um programa motivacional de vida, onde são tratados tanto o resgate de valores mesmo, do respeito às pessoas, né? Do porquê não usar droga, do porquê amar o próximo. Então eu acho que é sensacional, assim, né? Dos meus 6 netos só falta um porque ainda não teve idade. Demonstrações com os cães da PM, apresentação da banda da Polícia Militar, boi de mamão e acesso das crianças à cavalaria estavam entre as atividades. A coordenadora de projetos especiais relembrou um pouco a história do PROERD. Hoje o quartel está aberto aqui no Comando Geral, em Florianópolis, mas está aberto também em cada uma das regiões de policiais militares. Então, a gente está comemorando de forma
unânime e de forma estadual esse aniversário de 25 anos, porque é muito trabalho e um trabalho assim de excelência. São 10 encontros com as crianças onde os policiais auxiliam nessa tomada da melhor decisão. Essa é a máxima do PROERD, né? E nós, neste ano, ao comemorar 25 anos, a gente está com 1.700.000 crianças atendidas em Santa Catarina. No ano passado, a gente conseguiu atender 70.000 em 203 municípios. Então, eu acho que a gente está de parabéns e a comunidade catarinense também está. E para comemorar os 25 anos, a gente resolveu fazer uma ação de forma conjunta estadual. Então, todas as regiões policiais militares, a gente está comemorando hoje com o quartel aberto à comunidade e às crianças para vir junto com a gente e cantar os parabéns para o DAER do PROERD. Os policiais participantes puderam se aproximar e orientar a população sobre os programas da Polícia Militar de Santa Catarina, além, é claro, do próprio PROERD. Hoje é um dia muito especial para a Polícia Militar, estamos comemorando 25 anos do PROERD. O PROERD começou na cidade de Lages, coincidentemente eu era tenente, estava lá. 25 anos depois, com o Comando Geral, estamos aqui comemorando essa grande festa, trazendo as pessoas à comunidade para dentro do nosso quartel. O PROERD ele começa, como eu falei, em Lages, com o Tenente Otávio, o Sargento Donizete e o Sargento Rolf, são os precursores. E se irradia para todo o estado de Santa Catarina, um programa hoje que nós entendemos é preventivo, dos mais importantes, né, para evitar a violência e a criminalidade em Santa Catarina. A Polícia Militar de Garopaba tem um novo comandante. O capitão Alan Souza Bittencourt assumiu a corporação nesta semana. Em solenidade militar, o Major Israel Nascimento Damásio se despediu da 2ª Companhia da Polícia Militar de Garopaba. Em discurso, o ex-comandante destacou as conquistas dos 5 anos à frente da corporação, considerada uma das mais eficientes do Estado. Quem acompanha os noticiários observam que vivemos tempos difíceis, escassez econômica, então qualquer modernização, qualquer conquista que às vezes não é sentida pela população é fruto de muito trabalho. Uma viatura deixa de ser velha e se torna uma viatura nova andando nas ruas, não é o acaso. Um armamento arcaico se torna um armamento moderno também, sempre com o trabalho, talvez, aquele trabalho que talvez não é sentido, porque não é uma prisão de criminoso, é um investimento para a melhoria, para que os policiais da rua possam estar atuando melhor para a sociedade. E foi isso que eu sempre tentei fazer, buscar fazer aquilo, confiando na tropa, que o serviço de rua estava sendo efetuado com qualidade e tentando auxiliá-los de maneira logística, de matéria material, para que eles tivessem mais materiais e uma capacidade maior de enfrentamento ao crime e fazendo com que o resultado final fosse a redução dos crimes e o sentimento de segurança para a população. O capitão Alan Souza é quem assume o comando. Ele já atua na região e estava na companhia no processo de transição. Passei por 10 meses aqui, foi um tempo curto, mas deu já para conhecer a necessidade. Tenho uma relação de amizade com vários policiais daqui da cidade. Minha esposa trabalha aqui e fiquei durante 3 meses fazendo a vacácio, a transição com o Major Israel. Então o perfil da cidade já está traçado e já dá para a gente começar a trabalhar hoje. Já conhece esse período sazonal, é mais difícil, só que a gente tem todo o apoio tanto do batalhão quanto do comando regional e Garopaba pode contar sempre com meu sangue, suor e lágrima. O coronel Jeffer Francisco, comandante do 8º Comando Regional, responsável pelo policiamento em 20 municípios da região, destacou o trabalho realizado pelos batalhões, resultando em baixos índices de criminalidade, tornando a região uma das mais seguras do estado. Isso é fruto de um trabalho, um planejamento executado pela Polícia Militar, principalmente, como você falou, durante a Operação Veraneio. Nós temos aqui um dos balneários mais fortes da minha região. Tem um balneário extenso, tem em Garopaba, Imbituba, Laguna e Jaguaruna, mas aqui é um balneário que concentra muitos turistas, né, nesse período, e também é uma organização conjunta entre a Polícia Militar e as instituições e a própria população, a iniciativa privada aqui no município. Cada vez mais nós estamos deixando o nosso verão mais organizado, mais eficiente, mais acolhedor e mais seguro para o cidadão. Isso é fruto do trabalho dos nossos policiais militares. Aquilo que eu sempre falo, você quer uma polícia o quê? Uma polícia bonita e uma polícia eficiente. E hoje nós temos isto aqui em Garopaba e em toda a nossa região. 5 anos não foram 5 dias, não são 5 meses, são 5 anos.
Brinco, né, que deixo no mínimo alguns fios de cabelo nessa cidade, né? Mas saio com um sentimento de gratidão e de muita alegria. Estou muito feliz, acredito que a vida é feita de ciclos, encerra-se um ciclo para início de um novo. Não vou estar distante, estou numa cidade muito próxima, a cidade de Imbituba, é uma cidade irmã, vamos dizer assim, e por ser um batalhão do qual a Companhia de Garopaba está vinculada, penso que até será mais fácil de auxiliar o novo comandante em algumas demandas, operações que precisem de policiamento, de viaturas, já que possui uma estrutura maior. Acreditem quando digo, não abandonarei a cidade, serei um visitante constante, seja visitando as praias, suas belezas naturais, seja realmente para vindo aqui tomar um café com os amigos. E saio com um sentimento de dever cumprido. Foi uma honra servir a população de Garopaba e espero que o futuro nos reserve ainda muitas alegrias. Está em exposição na Galeria de Arte Ernesto Mer Filho, na Lesc, a exposição Santa Catarina, a Bruxa, da artista plástica Júlia Otero. A mostra reúne pinturas abstratas de cores exuberantes inspiradas no imaginário da cultura açoriana. Obras que exploram a subjetividade feminina e a força da natureza. Pinturas abstratas de cores exuberantes e formas vigorosas. As obras da exposição Santa Catarina, a Bruxa, exploram a relação entre a subjetividade feminina e a força da natureza. A artista plástica Júlia Otero, autora das obras, é gaúcha de Porto Alegre e se mudou para Florianópolis durante a pandemia. Para produzir essas telas, ela se inspirou no imaginário da cultura açoriana e imortalizada por Franklin Cascais, um pesquisador, folclorista e escritor natural da capital catarinense. Santa Catarina, para mim, me inspirou muito quando eu me mudei para cá. E antes eu tinha traços que eram bem finos, bem minimalistas. E quando eu vim para cá e me deparei com essa exuberância dessa natureza, foi como se a minha arte também assumisse esse lugar de exuberância, de cores, de vibração. E eu também comecei a pesquisar as lendas, né, que Franklin Cascais trouxe. Então, com isso, foi como se a minha arte fosse tomada por esse imaginário. E então ela tem um quê de encantado, ela tem um quê de Ilha da Magia. Além de artista plástica, Júlia é escritora, comunicadora e mestrando em artes visuais pela UDESC. Ela também é adepta do sagrado feminino, uma filosofia e um estilo de vida que promove ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da figura feminina, ressaltando a força da mulher. A exposição foi montada em forma de espiral. Do lado de fora estão as telas mais coloridas e mais vivas, representando as impressões iniciais que temos ao conhecer uma pessoa. Já o lado de dentro do espiral mostra a profundidade do ser humano. Quando a gente conhece alguém, ela mostra essa parte mais colorida, mais viva, mais extrovertida. Mas conforme a gente vai entrando dentro do labirinto, primeiro a gente se depara com questões mais profundas, com essas raízes, com essa ancestralidade, com essa busca por questões profundas. E no meio do labirinto fica muito mais escuro, que é como se a gente buscasse as questões realmente profundas. E lá no fim, a gente tem um espelho. E esse espelho é como se dissesse, como Ariadne, que chega no fim do labirinto e encontra a si mesmo. Então é um convite para que tu entre dentro do teu espiral e que também faça parte dessa magia. A exposição dá início a uma sequência de projetos que foram contemplados no edital 2023 da Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, da Assembleia Legislativa, onde permanece até o dia 13 de abril. As visitas são abertas ao público das 7 horas da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. A ONU afirmou em um relatório divulgado nesta semana que o cultivo da coca disparou nos últimos anos, o que indica novos centros de tráfico. Um relatório da ONU, divulgado recentemente, revela que o cultivo de coca disparou 35% entre 2020 e 2021.
atingindo um nível recorde, o que aponta para o surgimento de novos centros de tráfico na Europa e na África. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em 2021 havia mais de 300 mil hectares de plantações de coca na Bolívia, na Colômbia e no Peru, que concentram os campos de cultivo. Depois de coletadas, as folhas são entregues a químicos que misturam com gasolina, cal, cimento e sulfato de amônio para obter uma pasta branca, que é enriquecida com um coquetel de ácidos e solventes. Além da expansão do cultivo da folha de coca, a ONU explica o forte aumento por melhorias no processo de transformação da planta em cloridrato de cocaína. Da mesma forma, houve um aumento constante da demanda na última década. Ainda que o mercado da droga permaneça altamente concentrado nas Américas e em partes da Europa, o relatório alerta que há grande expansão na África e na Ásia. Cresceram de importância no mercado e ofuscaram tradicionais pontos de entrada na Espanha e Portugal para a cocaína que chega à Europa Central. Traficantes também diversificaram as rotas na América Central, com cada vez mais envios da droga para a Europa. A polícia italiana anunciou na última terça-feira a abertura de uma investigação contra a rede social chinesa TikTok, acusada de permitir divulgação de conteúdos perigosos que incentivam o suicídio, a automutilação e o desenvolvimento de distúrbios alimentares. Na Holanda, autoridades solicitaram a retirada do aplicativo em dispositivos do governo. Na Holanda, o governo desaconselhou o uso da rede. Em comunicado, o país disse não recomendar que seus funcionários usem o TikTok ou outros aplicativos administrados por países com cyberprogramas ofensivos em seus dispositivos profissionais. Segundo o serviço de inteligência holandês, há um risco crescente de espionagem por meio do uso do TikTok ou de outras plataformas administradas por países como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. O governo quer que todos os telefones profissionais dos funcionários sejam configurados para que apenas aplicativos ou funcionalidades previamente autorizados possam ser instalados e usados. A Holanda seguirá assim o Canadá, o Reino Unido e as agências federais dos Estados Unidos, que já baniram o TikTok de dispositivos governamentais por questões de segurança de dados. Na Itália, a polícia anunciou a abertura de uma investigação contra a rede social TikTok, acusada de permitir a divulgação de conteúdos que incentivam o suicídio, a automutilação e o desenvolvimento de distúrbios alimentares. A investigação envolve a empresa irlandesa TikTok Technology Limited, responsável pelas relações com os consumidores europeus, e as subsidiárias inglesa e italiana. A abertura da investigação foi decidida pela presença na plataforma de inúmeros vídeos de jovens que adotam comportamentos de automutilação, como o recente desafio de marcar os seus rostos com a chamada cicatriz francesa, que se tornou viral. Esse desafio, ensinado em muitos tutoriais do TikTok, envolve beliscar as maçãs do rosto com tanta força e por tanto tempo para deixar um hematoma, mas pode desencadear marcas permanentes. As inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no cotidiano, permitindo inclusive a interagir diretamente com o usuário. Com o avanço dessas tecnologias, alguns questionamentos são feitos. Quais os limites e até onde podemos chegar? Se você viveu entre as décadas de 60 e 90, certamente fez os trabalhos de escola com auxílio das enciclopédias Barça. Com estes livros grandes, cheios de informação sobre tudo, o estudante tinha que pesquisar, procurar bastante, até encontrar o que desejava. Depois, transcrever tudo na própria mão. Com o advento da informática e da internet, as coisas foram ficando mais fáceis. É que mais tarde veio os buscadores e o famoso DAO Google. A ferramenta transformou a forma de utilizar a internet. Agora, se eu te disser que já existe uma tecnologia que torna o processo de pesquisa ainda mais rápido, permitindo inclusive fazer coisas que nem o Google entrega atualmente. Pois é, o surgimento de novos programas com inteligência virtual tem permitido o acesso à informação de maneira mais rápida ainda. A gente hoje experimenta um nível de automação, de resposta daquilo que a gente chamava de coisas, ou seja, objetos,
que hoje são habitados, vamos chamar assim, por sistemas especialistas. Sistemas especialistas onde um determinado algoritmo, que é uma espécie, vamos trazer isso para o real, uma espécie de uma engrenagem, só que é uma engrenagem invisível, é um código, né? Só que esse código ele é programado para um determinado fim. Por exemplo, o Waze ele te geolocaliza a partir de várias correspondências de vários usuários, aonde que você deveria encontrar o melhor trajeto para, né, na relação menos tempo e menos trânsito pesado. Então, a gente percebe que essas nuances que eram tradicionais do aplicativo, né, elas passam a habitar outras esferas. O ChatGPT foi criado pela OpenAI, que é uma empresa de pesquisa e implantação de inteligência artificial. Todas as informações que o programa disponibiliza é por meio de uma compilação de dados coletados de todos os sites presentes na internet desde setembro de 2021. O chat fica limitado a este prazo de tempo. Nesse caso, qualquer informação atualizada não será respondida pelo software. Eu estou com o ChatGPT aberto aqui no computador e eu vou fazer aqui algumas perguntas de informações que seriam mais atuais. Eu vou perguntar para ele onde está jogando atualmente o Luis Soares, que agora veste a camisa 9 do tricolor gaúcho, o Grêmio. Vamos ver aqui. Como o chat aqui é atualizado até setembro de 2021, tudo que ocorre depois dele fica desatualizado. Nesse caso aqui, eles estão dizendo que o jogador ainda está no Atlético de Madrid, após a saída para o Barcelona. Mas agora ele já está no Rio Grande do Sul jogando pelo Grêmio. Agora vamos para a política. Eu vou perguntar quem são os atuais presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Mesma situação. Nesse caso aqui, ele dá a informação correta que o Biden é o presidente dos Estados Unidos. Mas quando se trata do presidente do Brasil, ele ainda aparece aqui Jair Bolsonaro, mas nesse caso o atual presidente do Brasil é o Lula. A informação está desatualizada. Como a gente pode ver, não são informações tão fidedignas na realidade atual. Além de ter o problema de limitação na data das informações, a própria empresa reconhece que o chat ainda tem algumas limitações. Às vezes, o ChatGPT escreve respostas que parecem plausíveis, mas incorretas ou sem sentido. A OpenAI alega que treinar o modelo para ser mais cauteloso faz com que ele recuse perguntas que podem responder corretamente. E o treinamento supervisionado engana o modelo porque a resposta ideal depende do que o modelo sabe e não do que o demonstrador humano sabe. Um exemplo aqui de informações equivocadas que o chat aparece, eu vou mostrar aqui para você. Eu vou perguntar quem foram os brasileiros que ganharam o prêmio Nobel. Nesse caso aqui, ele está dando o nome de 11 brasileiros que ganharam o prêmio Nobel. Mas, na realidade, até hoje, nenhum brasileiro ganhou essa premiação. Aqui aparecem nomes como Carlos Chagas, Paulo Freire, Roberto Cardoso de Oliveira, ganhando premiações de Física, Prêmio Nobel da Paz, de Medicina. Essa informação aqui, se alguém for acessar e tirar ela como base, vai ter uma informação totalmente equivocada. Outras plataformas de inteligência artificial têm surgido. Inclusive, algumas permitem fazer obras de arte, de acordo com a solicitação do usuário. Com a chegada dessas tecnologias, surge também a pergunta: será que as máquinas vão tomar conta de algumas profissões? Teremos profissões que vão se erradicar. A velocidade e o tempo de duração das profissões, aquelas que estão ligadas à tecnologia, elas têm encurtado relativamente, né? Muito em função do hardware e agora do software. E o software vai ser muito mais do que o software. Agora a gente tem sistemas inteligentes. E esses sistemas inteligentes, eles têm aprendido por si só. Ou seja, eles se tornam pouco a pouco mais inteligentes à medida em que vão criando artes e criando soluções e criando disrupções. Agora, lembrando que quem comanda ainda o espetáculo é uma programação humana, né? O primeiro passo, a primeira referência. Tudo ainda é muito recente. Essas inteligências artificiais ainda estão na fase de aprimoramento.
mas já pode-se dizer que o mundo das tecnologias está cada vez mais próximo do que um dia ficou apenas nas telas dos cinemas e das TVs. Pois é, e o avanço da tecnologia pode não trazer apenas benefícios para a sociedade. Isso porque pessoas mal intencionadas podem programar esses recursos para criar situações prejudiciais, como o deepfake, utilizado para fomentar a desinformação. O deepfake surgiu em 2017 e é a manipulação digital em vídeos modificados e criados por inteligência artificial. O primeiro método é a troca de rosto, quando se coloca o rosto de uma pessoa no corpo de outra. É um método simples e pode ser acessado em aplicativos de vídeos curtos, como o Snapchat, Reface e FaceMagic. O segundo é a reconstituição de rosto, um método mais complexo. É usado um vídeo original mostrando o rosto da vítima e seus gestos e movimentos são reproduzidos por um ator em estúdio, para mudar a postura e expressão facial. O terceiro método é a sincronização labial. Os movimentos dos lábios são modificados para fazer uma celebridade dizer algo que ela nunca disse, com uma voz que imita a da vítima ou que foi criada por inteligência artificial. Nesses três métodos, os gestos e a voz da vítima são analisados pela inteligência artificial, que capta as imagens do vídeo original, segundo a segundo, e depois sobrepõe, cola, reproduz ou modifica, usando outras imagens. Quanto maior o volume de informações inseridas no programa, mais realista será o deepfake. O cinema usa essa técnica para rejuvenescer os atores. Os deepfakes são simples de fazer e podem ser usados para golpes. O risco de manipulação política e desinformação também é grande, principalmente porque o método de troca de rosto pode ser feito ao vivo. E você vai ver a seguir: Santa Catarina de olho nas rotas de cruzeiros. ONU alerta para a proximidade de crise hídrica mundial. China sinaliza volta na compra de carne bovina brasileira. E nossa equipe subiu a serra e te mostra os detalhes da colheita de maçã. Santa Catarina tem a maior produção do Brasil. É depois do intervalo. Não saia daí. Nesta semana, o governo de Santa Catarina, junto à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, promoveu o lançamento do programa Santa Catarina Inovadora. A campanha tem como propósito incentivar a competitividade e o desenvolvimento da economia do setor no mercado nacional e global. Uma das primeiras ações na implantação do programa é a liberação de crédito para o setor. A promessa é que dentro de 60 dias as linhas de crédito estejam disponíveis para empresas de tecnologia e inovação.
Vamos aplicar aproximadamente 100 milhões para que os nossos empresários dessa área possam ter acesso. É um volume de recursos considerável, prazo de 3 anos para pagar, 1 ano de carência e o juro nós vamos subsidiar. A participação das empresas de tecnologia no PIB de Santa Catarina é superior à média brasileira. No estudo mais recente divulgado pela Associação Catarinense de Tecnologia, o setor obteve faturamento superior a 17 bilhões de reais. Atualmente, a categoria emprega mais de 70 mil trabalhadores. Com o lançamento do programa Santa Catarina Inovadora, a intenção é gerar mais 1.500 novas vagas. Isso tudo foi co-criado, né, junto com o setor produtivo. A gente conversou muito com as empresas para ver assim, onde é que dói o calo, né? E a gente entendeu que colocar o setor produtivo no centro da estratégia pode, primeiro, gerar mais recurso para investimento, pesquisa e desenvolvimento econômico, mas um volume realmente muito maior, elevar a maturidade do ecossistema de inovação, mas principalmente influenciar diretamente na produtividade, que vai ter como efeito o aumento da competitividade da economia de Santa Catarina. Ainda segundo o secretário, as principais fontes de recursos serão a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e o BNDES. As linhas de crédito serão disponibilizadas por meio do BADESC, que é a agência de fomento do Estado. O programa pretende colocar o setor produtivo no centro da estratégia de inovação, visando aumentar o impacto na produtividade e competitividade econômica. O setor é um dos que mais cresce e chega a representar 6% do PIB do Estado. Ter uma linha de crédito com juros subsidiados é super importante para avançar. Agora, a parte melhor disso tudo é o fundo garantidor. Empresa de tecnologia tem uma dificuldade, não tem caminhão para dar em garantia, não tem patrimônio para dar em garantia, tem ideias, tem serviços. Então, o fundo garantidor ele vem para resolver esse problema e a forma como ele também está sendo feito, focado na geração de soluções para o Estado, vai trazer muitos bons resultados para todo o Estado de Santa Catarina. Nos próximos dias, o governo do estado irá enviar à Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto necessário para autorizar a operação das linhas de crédito. E também nesta semana, o governo de Santa Catarina promoveu um encontro entre a Secretaria de Turismo do Estado e o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. O objetivo da reunião é formar uma comissão para impulsionar as rotas de transatlânticos no litoral catarinense. O encontro serviu para a criação de uma comissão que buscará estruturar o turismo de cruzeiros em Santa Catarina. A ampliação do número de passageiros destes cruzeiros para a próxima temporada foi um dos temas debatidos. O estado recebeu no período entre 2022 e 2023 um total de 64 escalas, chegando a alcançar a marca de 206 mil leitos. A previsão para a próxima temporada é para que haja aumento de 71% nestes cenários, onde o estado planeja receber 112 escalas, o que pode totalizar 353 mil leitos. Outro objetivo firmado na reunião é o aumento do número de municípios integrando a rota, que hoje é composta pelas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Porto Belo. A Celesc realizou o primeiro Portas Abertas de 2023. O evento foi realizado na centenária usina de Maruim, em São José, que esteve aberta para visitação com diversas atrações. Este foi o último evento antes do início das obras de reativação da usina, prevista para o primeiro trimestre de 2024. Ativa por 62 anos e há 50 desativada, a usina de Maruim é considerada um pedaço da história de Santa Catarina e do Brasil e será reativada. Segundo o presidente da Celesc, Tarcísio Stefano, a reativação integra uma série de investimentos da estatal que adicionará 1 megawatt ao parque gerador, com uma produção suficiente para atender 2.000 unidades consumidoras, demonstrando a possibilidade do reaproveitamento de um local histórico para a comunidade. Como eu digo aqui, foi bem construído, se tem que aproveitar. Vai ser um local que as pessoas vêm visitar, um lugar muito bonito, com esse barulhinho da cachoeira, daqui a pouco um barulho da sintonia
da geração de energia de novo para a região. Então eu achei bem interessante essa ideia, e para os moradores que moram aqui na Redondeza, Sertão do Maruim, Colônia Santana, São Pedro de Alcântara, uma forma de visitar, fazer algo diferente no final de semana, e também como uma forma de conhecer novas formas de trazer para a nossa comunidade mais uma via de luz, de fornecimento, né, de energia. Acho bem interessante, bem diferente. Achei interessante, né, esse evento de hoje, porque a Celesc nos fornece algo muito essencial que hoje ninguém mais vive sem, que é a energia elétrica, né? Sei que envolve muitas outras coisas, mas essa questão de trazer a comunidade para conhecer o funcionamento e tudo mais, achei bem legal para fazer essa integração, até porque a gente não vive sem a Celesc, né? Então, achei bem legal essa aproximação da Celesc com a comunidade. A usina foi inaugurada em 1910 para atender à iluminação das ruas e principais prédios públicos de Florianópolis, São José e Biguaçu. Em 14 de dezembro de 1972 ocorreu a desativação. A usina Maruim teve o prédio tombado pelo patrimônio histórico, cultural e natural do município em 2005. O prefeito e vice destacaram a importância do evento realizado pela Celesc. Para a gestão, é uma forma de preservação do patrimônio histórico e integração com a comunidade local. E nesta semana se celebrou o Dia Mundial da Água. Sem muito a se comemorar, a data marcou a abertura de uma conferência mundial que debateu sobre a possibilidade de uma crise hídrica mundial. Estudos foram apresentados e apontam o aumento da escassez. Teve início nesta semana em Nova York a Conferência da Água das Nações Unidas, a ONU. Na fala de abertura, o secretário-geral da entidade afirmou que a humanidade quebrou o ciclo da água, destruindo ecossistemas e contaminando as águas subterrâneas. Essa é a primeira conferência sobre o tema em quase meio século. Na fala de abertura da reunião, o secretário-geral Antônio Guterres alertou sobre a possibilidade mundial de uma crise hídrica. Richard Connor, um dos autores do relatório que baseou as afirmações, participou do encontro. 2 billion people don't have access to safe. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a um abastecimento de água potável, o que por si só já é uma grande crise humanitária. Sabe-se também que 3,6 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, não têm acesso a serviços de saneamento seguros. Com isso, 80% da água, seja usada ou residual, como não deve ser chamada, volta para o meio ambiente sem nenhum tratamento. Segundo os estudos, se nada for feito, entre 40% e 50% da população vai seguir sem ter acesso a serviços de saneamento e cerca de 20% a 25% a água potável. Em um planeta onde o consumo de água doce aumentou em torno de 1% ao ano nos últimos 30 anos, o relatório destaca as dificuldades que tendem a se agravar com o impacto do aquecimento global e a atingir mais pessoas. Pelo menos 2 bilhões de pessoas bebem água contaminada por excrementos, o que as expõe à cólera, à desinteria, ao tifo e à pólio. O relatório destaca ainda que, para garantir o acesso de todos à água potável até 2030, os níveis de investimento atuais deveriam ser multiplicados por 3 vezes pelo menos. Tendo a água no centro das crises climáticas e de biodiversidade, os especialistas reforçam que proteger a água doce no mundo, seus rios, pântano, aquíferos e ecossistemas é essencial. A China vai suspender a paralisação de importação de carne bovina brasileira. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério Brasileiro da Agricultura. O Ministério da Agricultura do Brasil anunciou que o governo chinês decidiu suspender nesta quinta-feira a proibição de carne bovina brasileira na véspera da chegada do presidente Lula a Pequim para uma visita oficial. O Brasil é o principal exportador mundial de carne bovina e a China é o país que mais consome o produto brasileiro. Em uma nota oficial, a pasta afirmou que a decisão foi tomada pelo governo chinês depois de uma reunião do ministro brasileiro com o responsável pela aduana chinesa nesta quinta.
As importações de carne brasileira estavam suspensas desde 23 de fevereiro, depois da confirmação de um caso que foi considerado isolado e atípico de encefalopatia espongiforme bovina, o chamado mal da vaca louca, identificado em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, na região norte. A poluição cada vez maior dos oceanos coloca em risco o meio ambiente e chega até onde os cientistas não imaginavam. Uma geóloga brasileira se surpreendeu ao encontrar na remota ilha de Trindade, que fica no meio do Atlântico Sul, rochas que contêm plástico na composição. Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até 4 dias, saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Velar Santos ficou chocada ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de 9 km², que conta apenas com uma pequena base da Marinha e com uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada. Rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com os objetos pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente: deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Fernanda trabalhava perto de uma reserva natural protegida, quando encontrou um afloramento de 12 metros quadrados de rochas azuis e esverdeadas de aspecto peculiar. Intrigada, levou dezenas de amostras para seu laboratório. Estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, né? Era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha. Isso me chamou a atenção e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica, resultante da fusão dos materiais que a Terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente: lixo plástico. Primeiro que a Ilha da Trindade é um local que eu conheço que tem a maior proteção ambiental, né? É um local assim muito cuidado pelo Brasil e também tem uma ocupação muito pequena, né? Então você sugere que é um local que vai estar protegido dos impactos negativos do comportamento humano e na verdade não. É impressionante o quanto de lixo que chega em todas as praias da ilha pelas correntes oceânicas. Fernanda voltou à ilha no fim de 2022 para coletar mais amostras e aprofundar o estudo sobre o fenômeno. E encontrou formações plásticas similares às registradas anteriormente em locais como o Havaí, Grã-Bretanha, Itália e Japão desde 2014. Mas Trindade, afirma, é o local mais remoto do planeta onde elas foram encontradas até agora. Há um temor de que, à medida que as rochas sofram erosão, os microplásticos se infiltrem e contaminem ainda mais a cadeia alimentar da ilha. Ocorrências que tinham sido encontradas até então, que a Fê comentou, na Ilha da Madeira, no Havaí, que tinha sido encontrado na Inglaterra, tinham sido só um tipo de ocorrência. Então, definiram os plásticos conglomerados lá no Havaí, definiram os piroplásticos na Inglaterra, só que tinham lacunas, e a ocorrência que a Fê encontrou, que a gente descreveu, tinham todos esses tipos de plásticos correlacionados, então deu para entender como que eles podem ser formados juntos. O principal ingrediente que Fernanda e a equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca. Mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo para toda a ilha. Santa Catarina é o maior produtor de maçãs do país. E nesta semana iniciou a colheita da variedade que é considerada a melhor do mundo. Nossa equipe subiu a serra e foi conferir de perto o trabalho dos produtores. Com casca firme e polpa clara, além de ser doce e crocante na medida certa, a maçã Fuji é uma das variedades escolhidas na Serra Catarinense. A região conquistou, há cerca de 2 anos, a indicação geográfica da fruta, uma certificação importante aos produtores.
A área de quase 5.000 quilômetros quadrados contempla os municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel. Maiores e com a colheita mais tardia que a variedade Gala, os primeiros frutos começaram a chegar nos mercados nessa semana. A melhor fuja do mundo encontra-se aqui. A altitude alinhada ao clima faz com que nós tenhamos uma fruta totalmente exclusiva que só a gente consegue produzir aqui porque ela tem uma crocância melhor, uma acidez melhor também, mais suco e mais doçura. Em Santa Catarina, são mais de 16.000 hectares plantadas. Só em São Joaquim, são 9.000. Ao ver os pomares cheinhos assim como esse, a expectativa para esse ano é boa, mas ainda não deve recuperar os patamares históricos, embora o clima tenha contribuído. Segundo a IPAGRE, é esperado mais de 570.000 toneladas, mais da metade de tudo que é produzido no país. Acredito que hoje Santa Catarina, o diferencial de Santa Catarina na produção de maçã é a qualidade. A gente visa sempre a qualidade, não a quantidade, né? Se bem que hoje a gente, com a quantidade de pomares que foram sendo implantados, Santa Catarina já se destacou no Brasil, né? Mas o que a gente visa principalmente na região de São Joaquim é a qualidade dos frutos. Esse é o ponto principal que a gente está tendo destaque na fruticultura nacional. Quando se trata de economia, a maçã é uma das mais importantes frutas para o estado. Em valores brutos da produção, contribui com cerca de 50% da fruticultura catarinense, acima de R$500 bilhão. Para armazenamento, distribuição e comercialização, há o envolvimento de outros serviços, que amplia a contribuição da cadeia produtiva e de comercialização da maçã para mais de R$2,5 bilhões anuais. Em São Joaquim, considerada a capital nacional da maçã, são mais de 2.000 produtores. A fruta é responsável por quase 80% da renda do município. Começando por São Joaquim, 2.072 produtores, né? Santa Catarina nós estamos em uma faixa de 3.900 quase. E o perfil maior do estado de Santa Catarina é 95% são agricultores familiares, pequenos agricultores, com a média geral de 4 a 5 hectares. Então a família é mais agregada nesse trabalho. O volume é um pouco maior, mas as famílias são mais. Então é bem ao contrário da região do Rio Grande do Sul, que os produtores são maiores, né? E a quantidade equivale quase a nossa aqui. Toda essa produção que gera orgulho aos catarinenses, você vai acompanhar no próximo Edição Especial. Nós vamos mostrar os desafios dos produtores, as novas tecnologias, como funciona o processo de venda e de logística. Você vai ver também os pés de macieira mais antigos do Brasil, em breve em nossa programação. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. E um dos assuntos de hoje é o rombo nas contas do governo federal, divulgado pela ministra Simone Tebet. Parece que o próprio governo se contradiz nos números, né, Tiago? 120 bilhões. Esse é o rombo projetado só em 2023 no governo federal. Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse em eventos sobre gestão pública que esse é o novo valor do rombo nas contas brasileiras, diferente dos 107 bilhões divulgados no último dia 21. É que antes o governo não havia considerado o reajuste do salário mínimo, que será concedido a partir de maio deste ano. Isso é preocupante, pois é difícil desassociar a relação dívida versus PIB. Mas parece que o governo não sinaliza para essa responsabilidade. Ao invés de otimizar recursos, ampliou os gastos. Foram mais ministérios, alguns que ainda nem mostraram para o que vieram. Com isso, os custos aumentaram e será preciso muita elasticidade para as contas fecharem. Não será nada fácil. E ainda por cima, o presidente Lula está dando piti, pressionando a todo momento o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e mais recentemente até mesmo a decisão do Comitê de Política Monetária que manteve a taxa Selic em 13,75%. O
O presidente, que trabalha em diversas frentes em tentativas intervencionistas, chegou a dizer que quem deve cuidar do presidente do Banco Central é o Senado Federal, numa espécie de insinuação de tentativa de cassação. As críticas, claro, refletiram no mercado, que a esquerda tanto critica, mas adora, via sindicato, mandar boletos cobrando as famosas contribuições sindicais. Abalado, o Ibovespa recuou 2,29%, fechando abaixo de 100 mil pontos pela primeira vez desde julho de 2022. O dólar subiu, chegando a R$ 5,28. Esse desentendimento, mais por parte do governo, pode nos levar a um cenário sombrio. Os especialistas dizem que a estratégia é seguir polarizando e tentar a qualquer custo responsabilizar o Campos Neto por uma eventual crise econômica. Caso contrário, a crise cairá direto no colo de Lula. Aliás, para uma possível demissão do presidente do BC, o petista precisará de apoio de 41 dos 81 senadores e não há essa composição, pelo menos no momento. Hoje, para mim, essa é uma das principais crises criada pelo governo do PT, que precisa, de uma vez por todas, deixar de lado o palanque eleitoral e trabalhar em prol do Brasil. Afinal, criando instabilidade no mercado financeiro, me digam qual empresa, qual investidor irá acreditar no Brasil. E ainda sobre economia, parece que Lula e Haddad têm péssima avaliação do mercado financeiro. O que isso pode sinalizar, Tiago? Sinaliza uma preocupação imensa, como falei anteriormente, com possibilidade de recessão. Com dificuldade para avançar pautas estruturantes no Congresso, o governo Lula começou a gestão com o pé esquerdo, literalmente. A pedido da Genial Investimentos, a Quaest realizou uma pesquisa. O resultado foi que 98% dos executivos do mercado avaliaram que a política econômica do novo governo caminha na direção errada. Para 78% dos entrevistados, a expectativa é que a economia piore nos próximos 12 meses, enquanto apenas 6% estimam uma melhora. Segundo 73% dos entrevistados, o país corre o risco de uma recessão neste ano. A grande maioria também refuta a relação de Lula com o Banco Central, como falamos anteriormente. 68% dos entrevistados dizem que o governo não está preocupado com o controle da inflação e esse mesmo percentual diz que a chance de reforma tributária passar lá no Congresso é regular ou baixa. Tendo posto a pesquisa, mais uma demonstração de que o mercado, a geração de emprego e impostos, está descontente com as ações do atual governo, que não mostra sinais de conversa ou até mesmo de buscar aí a estabilidade no país. A sensação que eu tenho é que às vezes eles buscam um cenário do quanto pior, melhor, que na verdade não é bom para ninguém, principalmente para quem trabalha e não vive às custas do Estado, sugando o dinheiro do pagador de impostos. Por hoje é só, Marcelo e audiência. Eu volto na próxima semana com novidade aqui na nossa programação. Até lá! Obrigado, Tiago. E como falei no início, esse é o nosso último Pix Notícias. É que no próximo sábado tem novidade. Um novo produto jornalístico está chegando, com a mesma missão, manter você informado. As novidades você acompanha ao longo desta semana no nosso site e nas nossas redes sociais. O nosso endereço, você já sabe, é @PixTVHD. Obrigado pela companhia e até sábado com a novidade.